graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso
és tu. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui, nesta casa de Deus, nesse 19º final de semana após Pentecostes. Quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus por todas as bênçãos, pelo seu amor, pelo seu cuidado manifestado a cada um de nós, por suas palavras e promessas. E Ele vem no seu amor e graça e nos abraça, nos fortalece, nos aponta o caminho. Que bom que aqui você veio. Quero saudar todos os membros aqui da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, especificamente aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, aqueles que participam presencialmente e os que se unem a nós pela internet. Também quero saudar todos os visitantes aqui presencialmente, aqui nessa casa de Deus. Quem é visitante, levanta a mão. Quem está nos visitando, tenha bondade. Sempre muito bem-vindos. Quem nos visita, sintam-se assim abraçados. Também os visitantes que se unem a nós aí pela internet, também muito bem-vindos. Então, a vocês, saúdo a todos nas palavras bíblicas registradas em 2 Timóteo. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu, de todo o coração. Que Deus guarde a cada um de nós em Cristo Jesus bem firme, e assim também todas as verdades que aprendemos, e que pelo seu Santo Espírito Ele nos edifique dentro daquilo que Ele espera também de cada um de nós. Que bom então que aqui você veio. Nós queremos passar aos avisos aqui da congregação, primeiramente, lembrando, amanhã nós temos o Congresso Distrital das Crianças. Então vai acontecer lá na Congregação Luterana São Paulo de Conventos, com o tema Biblicamente. 1 Coríntios 2:16b. O ônibus sai daqui da frente da igreja às 8 horas, pontualmente, indo então até lá o local do congresso, e retornando então no final do dia. A programação está prevista até às 17 horas, e aí então o retorno deste ônibus é até aqui novamente na frente da congregação. Então nós temos um bom grupo de pessoas e estamos felizes por isso e almejamos que Deus abençoe ricamente esse congresso do Distrito Alto Taquari. E me parece que temos mais de 90 inscritos aqui da congregação. Nós temos 36 pessoas que estarão então participando então do congresso. Queremos passar também aí a demais avisos. Cultos todos os sábados às 18 horas. O culto de agora é transmitido pelo Face. E todos os domingos de manhã às 9 horas. Hoje, após o culto, nós também teremos reunião dos jovens. Temos juventude então hoje após o culto. Na terça-feira, teremos estudo bíblico, o grupo São Cristóvão 1. Na terça-feira, todos convidados, aí 19h30, o grupo São Cristóvão 1. Na quarta-feira, estudo bíblico pelo Face. Na quinta-feira, dia 23, às 20 horas, culto em Cruzeiro do Sul. Na sexta-feira, dia 24, culto no bairro Olarias. No próximo final de semana, teremos instrução de confirmando, segundo ano, 8h30 às 10h30, com Juventude Mirim, e o primeiro ano também, das 9h30 às 11h30, com Juventude Mirim. Então, esta é a programação então, da congregação para esta semana. Nós queremos, então, nesse momento, iniciarmos o culto cantando Grande Deus, o teu louvor. A terceira estrofe do hino a cantaremos em pé por ser adoração à Santíssima Trindade, o único Deus verdadeiro que nós adoramos e servimos.
ante ti, vemos te adorar aqui. Cristo Salvador, verás como amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina que reunido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus e ao Espírito da vida, que a Jesus dos altos céus, honra sem cessar rendida, infinita é seu amor, cantem todo seu louvor. Queremos invocar a presença do nosso Deus, seguimos conforme a projeção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, nós sabemos que, apesar de filhos de Deus em Jesus, nós não deixamos de pecar. Muitas vezes pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Mereceríamos por isso o desprezo e o abandono do nosso Deus. Mas Deus, na sua graça e grande amor, sempre nos chama ao arrependimento e por Jesus, então nos oferece o perdão. Por isso, amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs do Senhor Jesus, diante de Deus eu vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 121. Um versículo oficiante e outro a congregação.
Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Cantemos o próximo hino. Podem se assentar. Para dos montes ergo na aflição os olhos meus, de onde virá socorro e salvação dos altos céus. Tenho socorro certo em meu Senhor, do céu e terra, ó grande Criador. Eis que o teu pé jamais vacilará ao caminhar, pois o Senhor não te abandonará, irá velar, nunca dormito, ó guarda de Israel, vigia sempre o terno Pai fiel. Sendo o Senhor qual astro a refugir, te guardará, e como sombra ao lado te seguir, ele andará. De dia o sol jamais te ferirá, nenhuma noite te molestará. De todo mal tua alma guardará em teu dormir. A tua entrada Deus protegerá e o teu sair. Guarda seguro é nosso Redentor, que nos conserva em seu eterno amor. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, é maravilhoso poder estar sempre em tua casa, diante do teu altar, te rendendo culto pelo Deus que tu és. Por tudo que tu fizeste por cada um de nós, porque em Jesus somos teus filhos, temos uma aliança eterna contigo. Agora, Senhor, obrigado porque vens a nós também com a tua palavra, que pelo teu Santo Espírito possamos ser fortalecidos em Jesus e continuar firmes nestas verdades, que possamos crer nelas de todo o coração e vivermos aqui na certeza desse teu amor e cuidado e também viver na certeza da salvação, da vida eterna. Age em cada um de nós conforme bem lhe aprouver. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Seguimos com as leituras indicadas.
continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. Desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Divulgará a todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você que toda a firmeza por causa da vida de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, mas você seja todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho do do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus, as santas escrituras, estrelas da amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança de glórias celestiais, por vós assim levados à fonte ao pé da cruz, alívio e paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, após o mundo inteiro de vossa luz fluir, que todos jovens, velhos e as gerações que vêm no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo de número 8. A viúva e o juiz. Texto que neste momento, então, leio diante de vós. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me,
e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos, neste momento, em conjunto, confessarmos a fé no único Deus verdadeiro, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, a congregação pode se assentar. Em preparação à mensagem, cantemos Firme nas Promessas. Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. E da tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme, firme.
Nos coloquemos todos em pé. Que Deus, Espírito Santo, tenha livre curso no coração e na mente de cada um de nós. Que possamos ser fortalecidos em Cristo e assim continuarmos firmes nas verdades que aprendemos e cremos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. A título de introdução para a mensagem, eu pergunto para vocês que aqui participam deste culto, como vocês estão na fé, segundo a opinião de vocês? Como vocês se veem espiritualmente? Vocês se veem firmes na fé, fortes na fé? Talvez a maioria possa dizer que sim. Mas se nós olharmos para o mundo, como vocês veem a realidade do mundo, espiritualmente falando? Talvez até nos dê um nó na garganta pensando sobre o mundo, sobre a realidade espiritual que nós estamos presenciando, assistindo. É claro que quando se fala em fé, espiritualidade, os conceitos são muito amplos, muito confusos. Afinal, quantos deuses são adorados mundo afora? Quantas são as crenças, as filosofias? Enfim, os pensamentos que dominam e dirigem a sociedade no mundo, aliás, o povo no mundo. Mas é importante nós lembrarmos nesse momento, primeiramente, aquilo que nós aqui, diante do altar, nessa mensagem, o fizemos. Nós confessamos a fé no único Deus verdadeiro em conjunto aqui. Quem é o único Deus verdadeiro? Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós invocamos no início do culto. Assim nós começamos o culto e assim nós vamos terminá-lo. Cantando um tríplice amém, se referindo justamente à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim começamos, assim nós terminamos o culto aqui no templo e seguimos a vida num culto continuado. Diante da família, diante da sociedade. Sim, o único Deus verdadeiro é o Deus triuno, Deus Pai, o Criador e Preservador do universo. Deus Filho, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador e Mediador. Aquele que por nós cumpriu os mandamentos, pagou os nossos pecados, trouxe-nos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, a certeza do céu na hora da morte e a certeza de que aqui, venha o que vier, Deus vai estar conosco no seu amor e graça, dirigindo os nossos passos e a vida, ora nos carregando no colo, enxugando as nossas lágrimas, enfim, estando junto de nós, em todos os dias, em todos os momentos. E agora, eu torno aquela pergunta: como você está na fé? Você se sente forte na fé? Mas como eu posso ser forte na fé? Como eu posso permanecer na fé? Somente pela ação do Espírito Santo em nós. Só pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo age em nós a partir do momento do batismo, oficialmente, na maioria de nós aqui. Ou seja, a partir do momento que chegamos à fé. Chegamos à fé pelo Espírito Santo. Ninguém diz Senhor Jesus, a não ser que seja pelo Espírito Santo. E ele agiu na maioria de nós, primeiramente no batismo. Poucos dentre nós que chegaram à fé pela palavra e confirmaram a fé pelo batismo. A maioria chegaram à fé pelo batismo e confirmam ela pela palavra.
É fato, há aqueles que chegaram à fé pela palavra, receberam a marca de propriedade de Deus, o santo batismo, e confirmam esta fé pela palavra. Maravilhoso, não é? Ou seja, na ação do Santo Espírito em nós, nós podemos estar fortes na fé verdadeira, espiritualmente falando. O Espírito age em nós pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, os meios da graça. Por isso que precisamos aproveitar essas oportunidades continuamente na nossa vida. E Deus nos chama, desde os primeiros seres humanos, Ele espera que uma vez por semana nós estejamos diante do altar. Ou seja, que nós descansemos e que esse descanso seja santificado pelo ouvir e estudar da palavra. O culto. O Antigo Testamento tinha que ser o sábado. Hoje tanto faz o dia. Mas um dia por semana. Ele não disse todos os dias ter culto. Não. Uma vez por semana. É claro que todos os dias Ele fala conosco pela palavra. Aí temos a vida devocional, a leitura da Bíblia. Aí temos, ora, estudos bíblicos. Ora, departamentos, a instrução de confirmandos, a juventude mirim, departamento dos jovens, leigos, servas. Enfim, as muitas oportunidades, certo? Onde o Espírito vai agindo em nós continuamente pela palavra. E assim vai acontecer o que Deus também quer com relação a cada um de nós. Aquilo que carinhosamente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse para o jovem Timóteo. Um jovem pastor, um servo, um instrumento de Deus na missão de levar a mensagem. Mas essas palavras, elas vêm para cada um de nós. Não apenas quem dirige o ofício público do ministério pastoral, mas quem pertence à Santa Igreja Cristã, Comunhão dos Santos, dentro do chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, nós todos temos a mesma missão de sermos instrumentos do nosso Deus, com os dons que cada um recebeu. Mas o toque e o chamado para Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Isso aqui podia ser para confirmação, aí, daqui uns dias, os jovens que vão confirmar a fé, né? Que texto bonito, hein? Que palavras bonitas. Continuem firmes nas verdades que vocês aprenderam e que creram de todo o coração. Vocês precisam ficar firmes nessas verdades. Bom, aí o apóstolo diz, vocês sabem quais foram os mestres de vocês? Quem eram os mestres de Timóteo? A mãe e a avó, para começo de história. Nem todos têm uma mãe e uma avó que são mestres na fé cristã. Mas Timóteo tinha mãe e avó. O pai e o avô eu não sei. Nada se fala na Escritura. Mas a mãe e a avó foram pérolas preciosas, os mestres na fé. Depois o próprio apóstolo Paulo, que foi o pastor de Timóteo, o grande instrumento na vida dele. Assim Deus também usa instrumentos na nossa vida. E aí ele aponta, e você desde pequeno já conhece as Escrituras Sagradas. Aí nós vemos os meios da graça. Esse é o jeito de permanecer firme. Ou seja, permanecer nessas verdades. Para permanecer é preciso fazer uso abundante da palavra e os meios da graça. E assim o Espírito Santo faz o quê? Pela palavra, nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque não tem outra forma de ter a salvação exceto por Cristo Jesus. E assim ele vai trabalhando em todos pela palavra. Podemos pensar nas crianças, né, gente? Mês também das crianças. Final de semana passado tivemos culto especial pelo Dia das Crianças. Amanhã temos o Congresso das Crianças do Distrito Alto Taquari. São oportunidades, momentos onde de forma especial também Deus trabalha pela palavra nas crianças, para que elas sejam sábias, para que elas permaneçam na fé que receberam no batismo, sejam sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento.
Homens foram usados, profetas, evangelistas e apóstolos, como instrumentos do Espírito Santo para as revelações de Deus ao mundo. E assim, pela palavra somente, nós somos edificados a partir da fé naquilo que é a verdade, naquilo que é certo e errado, aquilo que devemos fazer ou deixar de fazer. Qual é o melhor caminho para viver e ser feliz? O texto clássico falando, poderia ser usado também no final de semana do dia da Bíblia, que é o segundo domingo do mês de dezembro, né? Mas é oportuno para qualquer tempo. Então a palavra nos torna sábios para a salvação. Pais, vocês querem que os filhos sejam sábios para a salvação? É somente pela palavra que isso é possível. E aí o que acontece? Eles justamente nessa palavra inspirada, que é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver, eles vão estar melhor preparados e prontos para todo tipo de boa obra. Para servirem como instrumentos de Deus, porque boa obra só pratica o cristão. O não cristão também faz boas obras aos olhos do mundo, pode ser homenageado e condecorado, talvez ora na sociedade. Mas para Deus só conta aquilo que o cristão faz, motivado na fé e no amor de Deus. Ou seja, naquilo que é despretensioso, naquilo que vem do coração, naquilo que é fruto do grande amor de Deus e das ações amorosas de Deus na nossa vida. E aí estamos melhores preparados para fazer todo tipo de boas ações, para servirmos melhor como instrumentos na igreja, na família e no mundo, para vivermos mais seguros, estáveis, felizes. É isso que Deus faz. Ou seja, mais fortalecidos vamos seguir mais seguros, mais fortes, tendo clareza sobre as coisas, percepção mais sobre o que acontece no mundo, o que é bom, o que não é, sem ter medo de condenar o que está errado e de incentivar e apoiar aquilo que é certo. Porque a palavra nos traz essa clareza, ela é luz para os nossos caminhos. E claro que agora, olhando para o mundo como é que está a espiritualidade, a fé, bom, em primeiro lugar, as muitas crenças, os muitos pensamentos errados humanos, que dominam, escravizam, e que fazem com que as pessoas tenham certos benefícios espiritualmente falando, mas que não preenchem o vazio do peito e da alma. Quem segue adora qualquer Deus, qualquer imagem, tem algum benefício, talvez até sente uma falsa segurança, possa ter até um certo benefício na sua mente e no coração, até nos caminhos contrários a Deus. Mas são caminhos de ilusão, porque de fato, para preencher o coração e a alma e a mente, somente Cristo pode fazê-lo. E aí nós vemos a realidade do mundo que nós vivemos. Infelizmente, a maioria das pessoas do mundo caminha para a condenação eterna no inferno, sem Jesus. E dado a proximidade da vinda de Cristo, é um desafio para nós anunciar a mensagem, insistir com ela. Quer seja oportuno, quer não. Buscar convencer, repreender, animar e ensinar com paciência. Que desafio isso para o pastor? Que desafio isso para você, pai e mãe também, com a tua família e os teus filhos? Quando chegar o tempo, aliás, vai chegar o tempo, e digo, já chegou, que as pessoas ora não dão atenção devida ao verdadeiro ensinamento, mas seguem os próprios desejos. Arranjam para si uma porção de mestres que dizem para elas o que elas querem ouvir. Ou seja, quantos são os grupos religiosos existentes que usam a Bíblia e o nome de Deus, mas a teologia está centrada no homem, não em Deus. Ou seja, no orgulho, na ganância, na vaidade humana, nos interesses próprios e pessoais de cada um. Chamando e instigando Deus a servi-los,
Afinal, são dignos disso pelas obras que fazem ou por aquilo que oferecem diante do altar ou por suas orações e dedicação. Que horror, que tristeza. Teologias centradas no ser humano. Ou seja, os mestres que vão de encontro aos desejos de cada um. E vão arranjar para si uma porção desses mestres. Se a gente abrir a internet, a gente pode talvez olhar e ver muitos até cristãos seguindo muitas pessoas que não deveriam seguir e nem ouvir. Mas cristãos, infelizmente, ora seguindo e ouvindo falsos mestres que dizem a elas o que elas querem ouvir e que põem em risco a fé cristã. Então essas pessoas tendem a deixar de ouvir a verdade para dar atenção às lendas e deixam de valorizar principalmente as bênçãos espirituais que são eternas para valorizar as bênçãos terenas que são passageiras e ora ilusórias, que têm a sua importância e o seu valor, mas até um certo ponto. Mas, enfim, cristãos suportem também o sofrimento. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo: faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. E digo para vocês que essa é a minha grande preocupação. Eu aqui sou passageiro. Estou aqui pelo tempo que Deus quiser que aqui esteja. Um servo de Deus. E quando não estiver mais aqui, tiver partido, que aqueles que lembrarem justamente de mim possam lembrar, ele foi um servo de Deus. Só isso. E que assim seja. E que nós possamos realmente sermos esses instrumentos de Deus para que mais pessoas na ação do Santo Espírito possam buscar socorro em Deus nas tribulações. Era costume do passado buscar e adorar deuses, ídolos nas montanhas. E aí o salmista diz: eu olho para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Será que de alguns desses deuses oferecidos por aí? Não, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele nos guarda, nos protege, dia e noite. Ele nos assiste. Ora sim, passamos por tribulações, mas Ele está junto de nós. E Ele, no seu amor e graça, nos ouve e se importa conosco. Ou seja, que mais pessoas busquem Deus, o Deus triuno, a sua força, o seu socorro, que possam confiar o seu presente, o seu futuro, a sua história, a eternidade, nesse Deus maravilhoso que em Cristo fez tudo. E que nós possamos especialmente seguirmos orando ao nosso Deus, com persistência, e Ele vai nos dar o livramento, um dia, de todo o mal que ora aqui temos que enfrentar, ao céu. Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Talvez possa parecer demorado quando você ora a Deus e coloca suas ansiedades e preocupações diante de Deus. E muitos insistem e persistem, até entendem mal essa história, a viúva e o juiz do Evangelho. Mas especialmente Ele diz que Ele vai nos atender quando o Filho do Homem vier. E será que Ele vai encontrar fé na terra? Puxa, essa pergunta sempre chama atenção. Confesso que fui tentado novamente a pôr essa temática para a mensagem desse final de semana. Quando Ele vier, será que Ele vai encontrar fé na terra? Ou quando Ele vier para te buscar com os anjos dele, será que você estará na fé, querido irmão, querida irmã? Você vai estar na fé? Choquei você com essa pergunta? Mas que pelo Espírito Santo você não fique chocado, não. Mas que você possa dizer: eu estarei na fé. Não é por mim.
É pela obra do Espírito Santo em mim. Fosse por mim já era, né? Que o diabo, o mundo e a carne nos atacam com muita força. Mas pelo Espírito que age, nós estaremos sim na fé. E que o nosso grande pedido vá de encontro à vontade de Deus. E qual é a grande vontade de Deus? Que as nossas orações possam ir de encontro à grande vontade de Deus, que é salvar o mundo da condenação em Cristo Jesus. E que sejamos persistentes nessa oração, sabendo de que tudo mais passará. É claro, podemos colocar todas as ansiedades e preocupações diante de Deus. Mas nós somos chamados também, no culto de hoje, a refletirmos sobre o desejo maior do nosso Deus, que é a nossa fé. Que possamos ser perseverantes na fé, perseverarmos na fé, permanecermos firmes nesta fé e servirmos como instrumentos diante do nosso Deus. Até a hora estarmos, um dia, lá na terra prometida, o novo céu e a nova terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, como você se vê espiritualmente? Como está a tua fé? Você está forte? Ótimo, continue assim, querido irmão, querida irmã. Continue alimentando-se com a palavra, com a Santa Ceia, abundantemente. Eu não estou fazendo tanto isso. Então melhore, você ainda tem tempo para isso. Aproveite as oportunidades. Incentive outros a fazer a mesma coisa. Eu e você, ora, precisamos de incentivo. O apóstolo Paulo incentivou Timóteo e foi um instrumento para nos incentivar todos nós. Então vamos lá. Que nada nos atrapalhe diante do nosso relacionamento com Deus, que nós de fato sejamos cada vez mais firmados nas verdades que aprendemos e que cremos, que possamos continuar nessas verdades. Ou quem não está tão firme, que possa pelo Espírito Santo passar o que aqui está dito ser também a nossa realidade na nossa vida. Queridos irmãos, vocês que estão com esse Deus verdadeiro, que seguem com Jesus a vida nessa união com Cristo, continuem firmes nas verdades que aprenderam e que creram. Não se afastem delas. Não permitam que o diabo, o mundo e a carne, tire de vocês essas certezas tão bonitas que vocês em Cristo têm. Que a fé de vocês, sincera, verdadeira, pura, possa brilhar diante do mundo e proclamar o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Que possa proclamar Jesus, o único e suficiente Salvador ao mundo, o Deus e o homem. O teu Deus, o meu Deus, o teu Salvador, o meu Salvador, único e suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Nós coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Queremos, durante o momento, então, das ofertas, cantarmos o hino que segue. Pode se assentar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, do tempo e do espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
Queremos falar com Deus em oração. Erguemos nossos olhos a Ti, ó Senhor, que criaste céu e terra. Guardaste-nos enquanto dormíamos na noite passada. Guardaste-nos de todo o mal, preservaste nossas almas. Em meio às tribulações, tem sido nossa fonte de ajuda infalível. Libertaste-nos do peso dos nossos pecados, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas tuas inumeráveis bênçãos, nós te agradecemos de todo o coração. Confessamos, ó Senhor, que apesar de tuas bênçãos e tua misericórdia, Temos oferecido os nossos pecados. embora tenhas nos assegurado que cada palavra nas tuas escrituras foi inspirada pelo Espírito Santo, Não o podemos entender perfeitamente. ficamos conturbados quando não podemos desvendar a profundidade e a altura da tua infinita verdade. Confessamos que na tentativa de resolver nossos problemas, muitas vezes apelamos para a razão humana. Em vez de procurar as respostas na tua palavra, Em nosso desejo de sermos modernos, sentimos coceira nos ouvidos por novas doutrinas. apesar de teres ordenado que orássemos sem cessar, Temos sido omissos em fazê-lo. falhamos em usar regularmente os meios da graça para o fortalecimento da nossa fé. Por estes e outros incontáveis pecados, perdoa-nos, ó Senhor. Que o teu Espírito Santo guie nossas mentes finitas à tua infinita verdade. Ajuda-nos a ser fiéis aos teus ensinamentos. Dá-nos constância na oração e fé para crer que tuas bênçãos virão. Abençoa o presidente de nosso país, O Congresso Nacional, os governadores estaduais, prefeito e os demais líderes em nosso município. abençoa nosso país com paz e ajuda-nos a viver em harmonia com a tua vontade. Nesse momento, de forma especial, te pedimos por todos os idosos teus filhos. Cuida deles. Tu sabes das lutas de cada um. Ora, as fragilidades, talvez pelo avançado da idade, os problemas de saúde, enfim, cuida deles. Que eles não venham desanimar, desesperar, nem perder a fé ou a esperança. Te pedimos por todos os doentes. Conceda a cura, se for a tua vontade, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu, quando tu os quiseres levar. Também, Senhor, te pedimos por todos os enlutados. Tu sabes da tristeza, da dor que muitos, diante da partida de pessoas queridas, sentem no seu coração, na sua mente. Que possam ser consoladas e fortalecidos na esperança de um reencontro com seus queridos um dia lá no céu. Enfim, Senhor, também nesse momento te louvamos pelos aniversariantes. Temos vários aniversariantes aqui desses dias diante do teu altar. Então, nesse momento, te louvamos, ó Deus, por cada um deles que aqui está. E te rogamos também os continues guardando e abençoando. Também, Senhor, aqueles que hoje não estão aqui, teus filhos, mas que tu guardaste e abençoaste também. Nós te louvamos por isso e te pedimos os continues no teu amor e graça, os guardando, assistindo e abençoando. Cuida deles. Também de cada um de nós que aqui está. Tu sabes das ansiedades, das preocupações que temos, dos sonhos que temos. Que nós possamos seguir firmes na união com Cristo Jesus, nas verdades que tu, enfim, nos puseste na ação de teu Santo Espírito, que aprendemos, que cremos de coração, na tua ação continuada. Guarde-nos nesta fé e também colocamos diante de ti tudo aquilo que pesa em nós, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Que nos sintamos em Jesus abraçados por ti aqui diante do teu altar e também na nossa vida, no dia a dia, onde estivermos. Enfim, Senhor, pedimos isto em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus para todos sempre. Amém.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, então, neste momento da Santa Ceia, a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, vindo a nós, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Primeiramente participam instrumentistas e apoiadores, aí depois a congregação em duas fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Cantemos aquilo que for necessário para a distribuição da ceia. Todos podem se assentar. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus.
temo mal, confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Apoderado, separado, amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda a mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Todos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Ide em paz, o Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Queremos, então, neste momento, render graças ao nosso Deus conforme segue. Graças te damos, Senhor e Deus Pai, Que nos sustentas o corpo e a alma. queremos servir-te com alegria no lar, na igreja e na sociedade, vivendo vida justa e piedosa, honrando e glorificando o teu santo nome. Palavras, obras e modo de vida, como frutos da fé sincera e verdadeira que nos concedeste. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus eternamente. Amém. Que Deus nos faça lembrar do passado para sermos agradecidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos faça viver o presente para sermos responsáveis pelos dons materiais e espirituais que recebemos. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça olhar para o futuro com fé e esperança. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma satisfação termos estado juntos, louvando e adorando o nosso Deus. Agora, continuem firmes nas verdades que aprenderam e em que creram de todo o coração. Sigam com Jesus e sigam certos de todas as palavras e promessas de Deus nesta vida e para a eternidade. Nos despedimos então na saída.